Agora, dando continuação às histórias do velho Nazim, eu vou contar aquelas histórias que a gente naquela época, naquela região, sofria muito a criança, né? Porque tinha cada história terríveis e eram histórias que aconteciam periodicamente. Todo assim no começo do inverno lá, quando vinha as chuvas, né, que se chamava inverno, apareciam essas histórias. Primeiro apareceu a história da nega do peito só. Era uma coisa tremenda e interessante, até os adultos aceitavam e tinha aquilo como verdadeiro. Eu não sei, eu não cheguei a ver, mas eu sofri muito por causa desse problema da nega do peito só. A nega do peito só era o seguinte, contavam que aparecia nas roças, escondida assim, que naquele tempo ainda tinha muita vegetação, ainda tinha mata. Terreno de meu pai, lá na parte do tabuleiro, terminava a parte da lavoura perto de uma massa ainda que fazia conexão com o pé da Serra do Araripe. E dizia que daquela massa, às vezes, saía ali, ou das palmeiras, saiu uma nega grandona, alta, forte, que só tinha um peito. E ela gostava de pegar criança, menina assim, de 4, 5 anos para baixo, 6 anos, ela pegava e botava para mamar naquele peito e pronto, a criança morria seca. E aquilo corria, aquele boato, era uma coisa terrível naquela região. À noite a gente ficava com medo, fechava as portas, com medo da nega do peito só aparecer. Não se afastava de casa, toda aquela região corria aquele boato, era um pavor naquela região. E, continuando, aqueles pavores que existiam naquela região, tinha também a história do Papa Fígado. Papa Fígado, que era um velho que aparecia dentro das roças, naquela região, nas proximidades das casas, e gostava de pegar criança de 4, 5, 6 anos, e arrancava o fígado e comia. Então era um pavor, as mães tinham cuidado, não deixavam as crianças se afastarem, e as crianças andavam apavoradas. Quando passava assim, uma pessoa estranha pela estrada, ficava todo mundo apavorado. Será que aquele é o Papa Fígado? Que era um velho que andava com um saco nas costas. Essa é mais uma história, mais um sofrimento para nós ali naquela roça. Também, continuando, tem mais outra história do menino que matou a mãe. Dizia que isso era lá para o lado do Brejim. Brejim era depois era entre a nossa região e Missão Velha, né? Um lugar chamado... Eu acho que o nome certo devia ser Brejinho, que lá tinha um brejo, tinha uns atoleiros que nem com cavalo a gente conseguia passar. Mas no linguajar lá do nordestino se chamava Brejim. E esse menino morava naquela redondeza de Brejim, e a mãe parece que deu uma surra nesse menino, e ele se vingou da mãe, pegou a mãe com a vara, deu uma surra na mãe. Aí disse o que aconteceu. Esse menino passou a virar lobisomem. Esse menino, ele aparecia naquela região, assim, com um lobisomem à noite, aquela cachorrada, a gente às vezes dormindo, ficava apavorado, cachorro latindo, era o lobisomem que passava naquela região. A gente ficava apavorado, mas eu nunca vi. Mas uma vez eu tive um susto muito grande, um pavor, em lugar de correr, eu acho que eu voei naquela noite. Que era o seguinte, no mês de maio, justamente foi quando começou a correr esse boato, que esse menino estava virando lobisomem, porque ele tinha batido na mãe. Aí, no mês de maio, lá em casa, se rezava
a novena do mês de maio. E tinha que buscar uma moça que morava lá perto do sítio São Pedro, para vir cantar. Tinha aqueles cantos da novena, né? Tinha aquela leitura e tinha um cântico, uma coisa, era assim, uma celebração que existia e que fazia aquilo diariamente, toda noite. Então, meu pai fez uma escala. Um dia ia o Julião, que era o meu irmão mais velho, depois Cornélio, mais velho do que eu, e eu fazendo rodízio, né? Cada dia, meu pai do céu, quando chegava o dia que eu tinha que fazer, naquele dia seguinte, quem iria era eu naquele dia nem comia direito, passava o dia todo desesperado. Quando chegava a noite, eu digo, agora. Aí chegava a moça que vinha cantar, eu olhava, meu Deus, ela veio hoje, ficava pedindo por todos os santos que ela não viesse, mas ela aparecia para cantar, e eu tinha que levar naquela noite. Aí, uma daquelas noites, isso durante um mês, tinha que fazer, quer dizer, cada um fazia 10 viagens, 30 dias, cada um fazia 10 dias de viagem, né? Que a novena era direta, era sábado, domingo, não parava não. Era o mês todo. Aí meu pai mandou, saber que tinha aquilo, mandou que Julião cortasse um pé de jucá lá, tirasse um pau de jucá, um cacete de jucá, que é chamado de cacete, lá no Ceará. E para nós levarmos aquele cacete para se o lobisomem aparecesse, a gente... Mas quem é? Com o lobisomem ia ser difícil a gente se defender, né? Mas pelo menos levava aquele pau. Aí, cada dia um ia com aquele pau. Chegou minha vez, terminou a novena. Eu nem assistia a novena quando era minha vez, desesperado. Aí terminava a novena, aí tinha um café, tinha um bolo, tinha uma coisa assim, um ciquilho, né? Que se fazia lá no norte. Era feito de polvilho de araruta. Ele é muito bom com café, aquilo era uma beleza. Aí aquilo eu nem tomava direito, aí doido que a Maria lá, que era, acho que Maria Salu, não sei o nome assim, resolvesse ir embora para casa para gente levar. Aí lá ia eu com ela. Chegava lá na porteira da casa, ela entrava e eu voltava. Aí aí que o negócio era feio. Aí vinha voltando, vinha. Chegou numa altura assim, passando lá perto da casa de um senhor, chamava Antônio Afonso. Aí, quando eu vi assim, era uma noite escura, e estava meio assim, tinha chovido, ainda tinha uns relâmpagos. Aí, quando o relâmpago clareou, eu vi foi um bicho preto assim, parado na minha frente. Aí, eu não perdi tempo, pensei logo, é o lobisomem, me tiro aquele cacete no meio da cabeça daquele bicho, ele deu um grito, era um porco. Um porco barrão, lá mais adiante tinha um senhor que criava uns porcos, e devia ter alguma porca no cio, e aquele barrão ele fugiu lá da mangueira do proprietário e saiu para ir cruzar com aquela porca. E ele parou na minha frente. Quando eu dei aquela cacetada, ele deu um grito e saiu correndo. E aí eu não corri, não, eu voei até chegar em casa. Sabe? E a outra história também, assim, mais engraçada, é o problema da galinha e a palmeira. Também existia uma palmeira no terreno daquele nosso vizinho, bem no meio do terreno, afastado do nosso. E essa palmeira ficava bem na margem colada à cerca da estrada, né? Que as estradas lá eram todas, tinha as cercas paralelas seguidas para os animais não transitarem na estrada ou ir embora, ficar no cercado, e também as plantações, né? A pessoa não invadir. E tinha aquela palmeira. E diziam, essa é história antiga, eu nasci, já ouvi dessa história, me criei, e saí de lá, ainda ficava essa história. Não sei, assim ainda existe. Deve existir, mas não, porque aquilo mudou tudo, a estrada mudou, hoje é asfaltada. Aquela região hoje já é região urbana, não é mais rural.
Então, naquela época, era rural mesmo, era roça. E essa palmeira, saía do pé dessa palmeira uma galinha com um bocado de pinto, uma galinha choca, e ela avançava nas pessoas. Eu, quando passava ali, às vezes, antes de chegar na palmeira, partia numa corrida, passava correndo, com medo que a galinha viesse me avançar. Essas eram as coisas ali da região. E também, continuando, eu tenho que mudar aqui o óculos, porque com esse óculos para longe, eu tenho que botar um para perto para poder ver mais o ritmo das histórias que eu tenho que contar. Agora eu vou deixar... Bom, vou continuar desse negócio da mulher do peito só, da nega do peito só. Quando chegava a época da farinhada, meu pai tinha uma casa de farinha que chamava de bulandeira. Tinha um tronco assim em pé que você rodava, botava um animal para ficar rodando com ele, e lá adiante para poder cortar a mandioca para virar massa. Da massa você passava aquela massa numa rede assim, e depois botava na prensa para depois ir para o forno para virar farinha. Era uma confusão muito grande. E à noite, quer dizer, você começava 4, 5 horas da manhã, tinha que trazer um jumento ou um burro para rodar aquela bulandeira. Aí, como havia essa conversa da nega do peito só, que parece que lá pro lado da estrela ela tinha pego um menino, meu pai recomendava que não fosse só um, devia ter 2, aí ia eu e meu irmão, o Dezinho. Aí a gente ia com muito cuidado, né? Aí nós fomos uma madrugada, era uma noite assim, clara, com lua, e aquele lugar, naquele pasto onde estava o jumento, tinha sido uma roça de algodão. Quando você colheu o algodão, depois botava os animais ali dentro para comer, o resto de capim que tinha, aquela coisa toda, e o algodão, às vezes, a gente, depois que já colhia tudo, roçava. E naquela colheita do algodão, às vezes sobrava as plumas, né, que tem dentro de um casulo, né, que quando seca, abre, e às vezes o vento até carregava. Aí nós, quando estávamos nos aproximando lá do cercado, chegamos perto da porteira, assim, vimos aquela coisa branca balançando assim na rua. Aí nós voltamos. É a nega do peito só, voltamos numa corrida desesperada. Cada um não queria ficar atrás, né? Um colado no outro, mas tinha que levar o burro, o jumento ou o burro. Aí eles pararam, se você chegar na casa de farinha sem o jumento, sem o burro, meu pai vai dar uma surra na gente, vamos voltar. Aí voltamos devagar, olhando, olha, um sofrimento, um desespero. Não tem nem palavras como contar aquilo. Olhando devagar, se abaixava, olhava, aí de repente verificamos, não é a nega do peito só não, aquilo são plumas de algodão que o vento está esvoaçando e está aparecendo. Aí a gente entrava e pegava aquele animal e trazia para botar lá na bulandeira para fazer a massa para poder fazer a farinha. Por hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu recomeçarei com novas histórias.